Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Meu nome é Glauber Miranda Florindo, eu sou professor de História e hoje eu vou trabalhar um pouco com vocês a Idade Moderna. Eu não vou entrar em detalhes dos processos que ocorreram no decorrer da Idade Moderna, não nessa aula, né? Na aula de hoje eu vou focar no contexto, né, que vai permear todos os processos, né, que ocorrem aí no decorrer da Idade Moderna. Eu acho que dessa forma, né, fica mais fácil depois entendermos os conteúdos mais específicos, porque eles estão diretamente ligados a este contexto, né? Só para lembrá-los, né, o termo Idade Moderna foi um termo construído pelos franceses, né, dentro de uma concepção de história quadripartite, em que nós teríamos, né, Idade Antiga, Idade Moderna, né, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. É um modelo que pode e deve ser criticado, né, afinal de contas é uma proposta vinda da Europa, né, ou seja, ela tem um viés eurocêntrico, ela não considera aí como marco histórico os processos ocorridos na África ou mesmo na América, na Ásia, né? Mas marcos que estão em torno da história europeia, né? E nesse sentido é uma proposição, né, de periodicização, de cronologia que é eurocêntrica, mas, né, funciona de certo modo para nos orientar, né? Então hoje a gente vai deixar um pouco essa crítica de lado e vai compreender aí, né, os principais processos ocorridos, né, no que a gente concebe como Idade Moderna. A Idade Moderna ela tem seu início ali com a queda do Império Romano do Oriente, né, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, né, e vai terminar, né, em 1789 com a queda da Bastilha, né, 4 de julho de 1789, quando, dizem os historiadores, inicia-se a Idade Contemporânea. Só para a gente não perder assim a oportunidade, né? Um dos historiadores que critica ou que tem uma outra definição para marcos históricos e para cronologia histórica, que é um medievalista, né, chamado Jacques Le Goff, vai dizer que a Idade Média não acaba, né, com a queda de Constantinopla, mas que vai até 1789, quando a burguesia chega ao poder através da Revolução Francesa, né? Ou seja, ele estabelece um outro marco para a Idade Média que vai até o século XVIII, né? Ou seja, essas construções elas são, na verdade, abstrações utilizadas pelos historiadores para, de alguma forma, né, tornar mais simples a nossa orientação no tempo, dentro dessas cronologias, dentro desses marcos, né? Mas, como tudo em história, isso é uma construção, né? Que ora nos orienta, ora, né, nos desorienta, e é por isso que a gente tem que sempre estabelecer um senso muito crítico a respeito delas, né? Afinal de contas, sempre vale da questão, né, qual é a história que a gente quer que seja escrita, né? Se é uma história proposta pela Europa ou se é uma história escrita pelas periferias do mundo, né? Uma delas, por exemplo, o Brasil, ou África, ou Ásia, e por aí vai. Bom, dito isso, né, eu preparei para vocês um esquema, eu vou aumentá-lo aqui. Esse esquema basicamente traz aí todas as chaves de leitura para se entender o que foi a Idade Moderna, né? Para a gente começar, vale a gente dar uma voltinha lá no fim da Idade Média, né? A Idade Média, né, conhecida aí como a Noite que durou 1000 anos, né, ou Idade das Trevas, por ter sido supostamente um período sem avanço tecnológico, científico, cultural, né, na verdade, produziu muito no que diz respeito à ciência, no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à arte, à literatura e outras várias coisas, né?
Um desses avanços é o avanço da agricultura. Aquela sociedade feudal que produzia para sua subsistência, ela, com o passar dos anos e dos séculos, ela vai começar a produzir algum excedente, até chegar um momento em que esse excedente vai ser comercializado. Temos, assim, no final da Idade Média, né, o ressurgimento comercial. Esse ressurgimento comercial vai fazer ressurgir também, né, as cidades. Não que elas deixaram de existir durante a Idade Média, né, mas elas foram esvaziadas, digamos assim, e agora, né, elas voltam a serem ocupadas, elas eram e voltam a ser grandes centros comerciais, os burgos, né, e dali, desta prática, né, que é o comércio nas cidades, o comércio nos burgos, vai surgir, né, uma anomalia que vai se chamar burguesia. Por que anomalia? Durante a Idade Média, nós temos uma sociedade estamental. Um dos principais pensadores aí que vai desenvolver aí as suas teorias a respeito dos estamentos, dentre vários outros, vai ser Max Weber. Grosso modo, podemos considerar como estamento, ou como sociedade estamental, uma sociedade na qual, né, os setores estamentais não são móveis, ou seja, da Idade Média, né, a sua condição de existência se dava pelo nascimento. Se eu nasci nobre, eu vou existir e vou viver como nobre, gozando dos privilégios sociais que a nobreza tem direito. Se eu nasci servo, eu vou ser servo e vou gozar dos privilégios, né? Ou melhor dizendo, né? Eu não vou ter privilégio algum, eu vou trabalhar para o meu senhor e vou morrer fazendo isso, né? Ou seja, não há mobilidade social dentro de uma sociedade estamental. Existe uma hierarquia, né? A hierarquia social na Idade Média se dá pelo primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, os servos, né? Mas aí você me pergunta, né? Poxa, Glauber, mas e o clero? Se o indivíduo nascesse nobre e fosse seguir o clero, ele faria parte do alto clero, ele continuaria sendo nobre, mas integrante do clero. Se ele fosse servo e por vocação decidisse participar de alguma ordem religiosa, ele continuaria como servo, né? Ele não seria um bispo, ele não seria um arcebispo, ele não seria um cardeal, ele seria um capelão, um padre, né? Um pároco. Ele ficaria responsável por uma igreja dentro de alguma vila ou, né, mesmo trabalhando nos monastérios, nos conventos, né, nas terras da igreja, como um servo, né, propriamente dito. Ou seja, não havia qualquer chance, né, de mobilidade social no decorrer da Idade Média. No final da Idade Média vai surgir a burguesia. Podemos dizer aí que a burguesia é a primeira classe social. Ela vai surgir como uma anomalia, da forma como eu disse, porque é uma classe social que surge no meio dos estamentos. É uma coisa nova. A burguesia é uma novidade que, inclusive, vai colocar em xeque o próprio conceito de sistema feudal enquanto modo de produção. Se a sociedade feudal, para produzir a sua economia de subsistência, fazia uso da mão de obra servil, né, não tinha comércio em grandes proporções, né, e produzia para sua subsistência, agora, né, ela vai produzir excedente e vai existir comércio. E quem vai protagonizar esse comércio vai ser a burguesia. Logo, né, nós temos aí uma anomalia que vai começar a transformar toda aquela sociedade que nós considerávamos feudal numa sociedade que, depois de muitos séculos, nós vamos chamar de sociedade capitalista. Então, né, a Idade Moderna, anotem isso, é um momento ali que a gente pode considerar como um momento de transição do feudalismo para o capitalismo. Né? E a burguesia, ela aos poucos, ela vai tomando conta dessa sociedade, transformando essa sociedade, que vai deixar de ser uma sociedade estamental, fundamentada nas hierarquias de sangue, de nascimento, para ser uma sociedade capitalista, fundamentada na posse, seja ela da terra ou da pecúnia, né, do dinheiro, né, ou mesmo mais adiante dos meios de produção.
Então, né, digamos que do ponto de vista aí temático, não sei se estaria correto dizer isso desta forma, né, mas vamos em frente. Do ponto de vista temático, a burguesia talvez seja o tema, né, o surgimento da burguesia seja o tema que vai dar o tom, né, da Idade Média. Desculpa, da Idade Moderna. A burguesia é quem dá o tom da Idade Moderna. Por isso que é muito importante a gente compreender o seu surgimento ali em fins da Idade Média. A burguesia protagoniza o ressurgimento comercial, né, que nós temos aqui nesse esqueminha que eu fiz, né, como uma expansão comercial, né, via mar Mediterrâneo, né, mar Mediterrâneo, via Mediterrâneo, rotas mediterrânicas, né, para o Oriente, né. Essa expansão comercial, ela é muito perigosa, ela passa por muitos feudos, né. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da peste negra, né, da epidemia de peste bubônica que tomou a Europa no final da Idade Média, né? Eu vou me ater à Idade Moderna, né? Eu também não vou falar por hora das guerras feudais, né? De algumas dessas guerras que vão levar ao processo de centralização do Estado. Daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Eu vou me ater aqui às rotas comerciais, né? Pelo Mediterrâneo. E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? O comércio, para se expandir para o Oriente, vai requerer, né, dentre outras coisas, proteção, né? Essa proteção ela precisa ser financiada, né? Só que são muitos os feudos, né? É verdade que a epidemia de peste vai varrer aí 1/3 da população europeia e, inclusive, vai levar a uma crise econômica, né? Essa expansão comercial ela vai dar uma freada, mas e ela vai também, né, assolar feudos e mais feudos, e nobres e mais nobres, o que vai contribuir para alguma centralização dos feudos, né? Feudos que sobreviveram à epidemia vão acabar dominando feudos que sucumbiram à epidemia, né? Também a gente tem que levar em consideração as guerras cruzadas, né? Eu não vou entrar em detalhes, como eu disse, né? Mas o mundo medieval vai ali, né, tocar uma grande empreitada militar com vistas, né, à conquista do Oriente, da Terra Santa no Oriente, né? Dois fatores são determinantes e que devem ser considerados aí: a fé cristã, né, e a necessidade que esses cristãos tinham de expandir essa fé cristã, né, no mundo árabe, no mundo islâmico, no mundo mouro, né, como eles chamavam, e também, né, o desejo de expandir o comércio, de conquistar entrepostos e rotas comerciais. As cruzadas foram justificadas por estes fatores, né, e a Europa, né, a cristandade europeia vai levar uma surra, vai ser totalmente derrotada, né? A empreitada das cruzadas é uma empreitada totalmente derrotada, né? A ausência, muitos senhores feudais vão morrer, os senhores feudais que vão sobreviver vão conquistar a terra desses senhores feudais, né? Isso vai contribuir também para a centralização política, mas a ausência de centralização política vai ser um determinante para a burguesia exigir, ao seu modo, né, uma centralização política. Então, a burguesia vai começar, aos poucos, a financiar exércitos. Estes exércitos, né, vão entrar em conflito com outros exércitos e, à medida que essas guerras iam acontecendo, os vários feudos iam se unindo, né? Alianças também eram feitas entre feudos através de casamento. Um grandioso exemplo de aliança nesse sentido é o reino de Castela e de Aragão, que vão, né, através de um casamento de Fernando e Isabel, ali no século XV, vão dar origem, né, ao final da Guerra de Reconquista, na Península Ibérica, à Espanha, ao Estado Nacional Espanhol, o segundo Estado nacional a surgir na Europa, né? Seguindo Portugal, que foi o primeiro. Então, né, a expansão comercial vai exigir, ao seu modo, né, a centralização política e geográfica. Vão desaparecendo assim os feudos, vão surgindo assim os reinos centralizados, os estados nacionais, a começar por Portugal e Espanha, depois, através, né, da Guerra dos 100 Anos, e como resultado da Guerra dos 100 Anos,
França e Inglaterra, né? São aí os 4 principais estados nacionais da era moderna, né, na Europa. Estes estados, né, formados vão ter um exército muito forte, né? Essa centralização política, ela, dentre outras coisas, vai fundar aí o que a gente chama de antigo regime. Tá? Esse antigo regime, este nome surge na Revolução Francesa. É um nome dado pelos revolucionários franceses que lutavam pela causa burguesa, né? Era a forma como eles chamavam o regime monárquico da era moderna, o antigo regime. A burguesia ali, no contexto da Revolução Francesa, queria tomar o poder dessa monarquia, né? Ainda feudal, e foi o que aconteceu, né? E chamava esse regime monárquico feudal de antigo regime, né? Se a burguesia surge durante o final da Idade Média e vai, a partir de então, né, aos pouquinhos crescer o seu poder político e, sobretudo, o seu poder econômico, a nobreza, né, feudal, ela não vai desaparecer, ela vai continuar governando. A grande diferença de finais da Idade Média para a época moderna é que aqueles vários feudos vão se unir, né, em reinos em que havia um soberano, né, que vai ser o rei, né, o rei das monarquias absolutistas. Então, as famílias feudais, elas vão dando espaço, né, vão abrindo mão dos seus poderes localizados e vão entregando este poder como resultado de guerras, como resultado de alianças matrimoniais, como herança, como resultado de domínios, né, sob feudos que estavam esvaziados em decorrência da peste ou em decorrência das guerras cruzadas, né, e este poder vai aos poucos se centralizando nas mãos dos monarcas, né, que vão, no momento seguinte, serem os soberanos absolutistas. Né? Reparem, né, que eu coloquei aqui no esquema que esta nobreza absolutista, na verdade, ela está amparada pela burguesia. Essa burguesia precisava de uma nobreza forte, com um Estado Nacional forte, com leis fortes que padronizassem as medidas, que padronizassem a moeda, né, que tornasse simples as rotas comerciais, que tornassem as rotas comerciais seguras. Então, o processo de centralização ela foi uma demanda, né, também da burguesia. Né? Antes você tinha ali 10, 20, 30 feudos, cada qual com o seu valor em moedas. Né? Um era a libra, o outro era o marco, o outro usava o cobre, o outro o ouro, a prata, né? Os pesos, né? Em um lugar era quilo, no outro era libra, no outro era arroba, né? Medidas, né? Polegado, palmo, o metro, o centímetro, cada qual ali tinha sua unidade de definição das coisas. Isso atrapalhava o comércio. Né? Cada feudo tinha o seu entreposto aduaneiro, cobrava impostos de entrada e de saída. Isso atrapalhava o comércio. Né? Então, a burguesia se une a esta nobreza feudal, né? Remanescente do feudalismo, e entrega dinheiro nas mãos dela, né? Patrocina essa nobreza e fala, olha, monta um Estado forte. Vai surgindo assim um Estado do antigo regime. Né? Reparem, né, que durante a Idade Média, vocês estudaram, a grande aliada da nobreza feudal era a igreja. Né? A igreja vai perdendo espaço. Não à toa, no decorrer da Idade Média, vai acontecer a Reforma Protestante. Né? Por quê? Vão surgindo ideias questionando o poder da Igreja Católica. Essas ideias sempre surgiram, né? Agora elas vão ter a sua potencialidade explorada. A burguesia e alguns soberanos dos estados absolutistas pensavam o seguinte, olha, a igreja nos cerceia a liberdade, a igreja nos engessa. Então, se a gente cria aí, ou permite o surgimento de uma outra religião, a igreja vai perder espaço. Perdendo espaço, nós ganhamos em liberdade.
né, muitos reis, principalmente dos reinos germânicos, vão se converter ao luteranismo. A gente tem um caso, talvez o maior deles na Inglaterra, de um rei que rompe com a igreja e cria uma própria religião, e ele como chefe dessa religião, que no caso, né, a igreja anglicana, criada pelo Henrique VIII. Então nós temos todo um processo fomentado pelo surgimento da burguesia e pela mudança de pensamento no decorrer da Idade Moderna, que vai fazer sucumbir aquele monopólio, aquela hegemonia católica na Europa, né, e no mundo depois, e vai fazer surgir várias outras religiões, né? As principais aí, o luteranismo e o calvinismo. Depois vai dar origem aos batistas, anabatistas, metodistas, presbiterianos, e aí vai, né? E a burguesia vai aderir a isso, né? Quase que totalmente. A boa parte da nobreza também, né? A igreja vai se enfraquecer nesse sentido. A igreja vai se enfraquecer nesse sentido, né? É um outro detalhe aí do contexto da Idade Moderna. Bom, essa expansão comercial ela vai encontrar limites. Voltando ao final da Idade Média, nós temos as guerras cruzadas. Eu disse, a Europa levou uma surra, a cristandade europeia. As rotas comerciais foram todas elas, né, fechadas. A Idade Moderna, segundo muitos historiadores, começa em 1453. Momento esse, né, da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Reparem, né, que os turcos otomanos não são cristãos, são mouros, né, são árabes, são islâmicos, né, falando aí da forma correta, são islâmicos e muçulmanos, né? Os europeus cristãos, então, têm a sua rota para o Oriente, que passava por Constantinopla, né, e por outros locais, atravancadas, fechadas pelos mouros, pelos muçulmanos, né? Daí a necessidade de procurar outras rotas, né, para essa expansão comercial ser retomada, né? Não à toa é neste mesmo contexto da Idade Moderna que vai aparecer aí um outro processo que nós chamamos de expansão marítima. E aí eu chamo a atenção dos senhores, né? Quando aparecem aquelas imagenzinhas de Cabral lá chegando com as caravelas, aquela cruz que aparece nas caravelas, ela é muito similar àquela cruz que aparece também, né, nas armaduras dos guerreiros cruzados, né, dos cruzadistas. Por quê? Né? A ideia de levar a fé cristã para outros lugares continua. A igreja, né, em 1517, com a Reforma Protestante, a igreja católica vai ser muito enfraquecida. Agora, a Espanha era católica, né? Era a monarquia dos reis católicos Fernando e Isabel, né? Portugal também muito católica, né? Estes países, estes estados nacionais, na sua expansão marítima, de circunnavegação da África, no caso português, que vai levar em 1498, quando o Vasco da Gama chega em Calicut, ou, né, a tentativa de Colombo de circunnavegar o globo em 1492, que vai fazer com que ele chegue à América Central e descubra aí, né, rotas para o Oriente, né, e rotas que vão levar ao encontro da América, né? Reparem que eles estão levando também a fé católica. É uma espécie de cruzada, existe uma relação aí entre as guerras cruzadas e a expansão marítima no sentido da fé sendo levada para o além-mar. Né? Não à toa as cruzes, né, nas caravelas e nas embarcações, e logo em seguida, né, com a Contra-Reforma Católica, que foi uma empreitada da Igreja Católica para tentar reconquistar o espaço, né, que ela tinha perdido na Reforma Protestante, vai se oficializar uma ordem evangelizadora, a ordem jesuíta, fundada por um indivíduo chamado Manuel da Nóbrega, né, que vai também chegar no Brasil. Né? Aí a gente tem, né, o José de Anchieta e vários outros jesuítas que vão vir catequizar os índios,
né? Não só no Brasil, mas também na América. Eles não vão proibir, entre aspas, a escravização dos indígenas, catequizando esses indígenas e escravizando, né, esses indígenas. Eles só não chamavam de escravidão, né, mas como forma aí de estender a fé cristã, né, e conquistar novos fiéis para a fé cristã, né? Bom, reparem, né, que para as grandes navegações, né, para as ditas grandes navegações, para a expansão marítima que vai levar aos descobrimentos, é necessário tecnologia. Tecnologia que vai ser financiada pela burguesia, né? O Estado Nacional vai mobilizar, né, através do seu governo, da nobreza que geria este Estado, né, e dos recursos da burguesia, né, um desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, que vai levar a uma das maiores construções ou maiores invenções da Idade Moderna, que vai ser a caravela. Né? A caravela, que é uma embarcação, né, arredondada, abaulada, né, um formato de bacia arredondada e muito leve, né? Ela consegue se movimentar muito rápido em água, né, na água. Ela consegue navegar os rios, ela é leve, então ela consegue navegar rios mais rasos e ela é muito móvel e consegue, sobretudo, né, velejar, navegar contra as correntes dos ventos. Então ela consegue, mesmo com o vento contra, navegar. Aquele sistema de velas ali muito imbricado, muito complexo, faz com que ela siga contra o vento, né? Então é uma invenção sensacional da época moderna. Né? E aí, pessoal, com certeza vocês já estudaram o renascimento cultural ali, né? O seu surgimento na Itália. Na Itália, justamente porque quando as rotas comerciais para o Oriente estavam atravancadas, as cidades de Gênova e Veneza monopolizaram o comércio do Oriente. E a expansão marítima, inclusive, foi uma tentativa bem sucedida, diga-se de passagem, de Portugal e Espanha romper com o monopólio do comércio com o Oriente que as cidades de Gênova e Veneza tinham. Então, digamos que a Itália, ela tinha, durante essa crise comercial europeia e antes da expansão marítima, ela estava crescendo economicamente, a Itália. E daí surgiram, né, recursos o bastante para o financiamento, né, para os mecenas financiarem Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Leonardo e outros indivíduos mais, né, no Renascimento, né, com obras, esculturas, pinturas, poesias, arquiteturas e construções gigantescas e tudo mais, né? A própria Capela Sistina é uma capela que foi construída ali, né? Resultado artístico e cultural do Renascimento. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, né, para a expansão marítima como também resultado desse Renascimento, que não foi só cultural, que não foi só artístico, mas também foi científico. Né? A certeza de que a Terra era redonda, né? A astronomia mapeando os céus e criando um instrumento, o astrolábio, que permitia a navegação noturna, né? A bússola, que permitia a orientação durante o dia, durante a noite, que permitiu o mapeamento, a cartografia de todo o Oceano Atlântico, de todo o litoral africano, depois de todo o litoral americano e o processo de mundialização todo que as grandes navegações vão levar, né? E eu botei aqui entre aspas porque, né, elas são grandes, mas as anteriores ali não foram importantes também, né? Cabe essa pergunta, né? Mas a resposta, numa outra hora, a gente pensa. Por agora, né, eu quero que vocês entendam que a empreitada da expansão marítima é resultado também do Renascimento. Ela leva também um espírito da Contra-Reforma, que só foi possível, né, porque teve a Reforma Protestante. Enfim, a expansão comercial protagonizada pela burguesia vai levar ao processo de centralização política, né, do Estado, que momentos posteriores vai levar à consolidação aí do que nós chamamos de absolutismo, né, que é nada mais, nada menos do que uma grande aliança entre a nobreza e a burguesia. A expansão marítima, pessoal, vai levar, né, os europeus ao Oriente, né, Vasco da Gama vai trazer ali nas suas caravelas
um conjunto de especiarias e artigos de luxo que vão render aí mais ou menos 4.000% de lucro. Então, é uma empreitada ultra lucrativa, né? E se nós tivemos na Europa o antigo regime, os descobrimentos vão levar, né, ao que nós chamamos de antigo sistema colonial nas colônias americanas, né, e africanas e de outros lugares também aí do mundo afora, né, mas que para nós é mais importante aqui o caso da América e da África, né, é o que nós chamamos de antigo sistema colonial. Nós temos aí as colônias espanholas, temos as colônias portuguesas, né, América Espanhola e América Portuguesa, que vai entregar via exploração, né, matérias-primas e metais preciosos para suas metrópoles, né? E, por sua vez, essas metrópoles elas vão entregar produtos manufaturados na colônia, que é o que nós chamamos de pacto colonial, né? Isso vai vigorar durante toda a Idade Moderna. Por último, eu queria chamar a atenção para os senhores, né, do que foi talvez, né, uma das maiores crueldades que a humanidade já praticou, né, que foi a escravidão africana durante a época moderna, né? Portugal controlou todo o litoral africano, né, e exportava o principal produto africano que Portugal usufruiu foi a mão de obra escrava que ele vendia para a América, né, América Central, América Portuguesa, partes da América Espanhola, América Inglesa e outros lugares do mundo afora, que foi aí, né, a escravidão africana. Bom, pessoal, reduzindo aqui o esqueminha, nós temos, digamos, todos os conceitos chaves que permearam a era moderna, né? Eu espero que com essa explicação e com este resumo, né, eu tenha conseguido aí contextualizar a Idade Moderna com vocês, né? Eu ainda vou explicar para os senhores, né, o Renascimento, a Reforma e a Contra-Reforma e a expansão marítima, né? Vou falar um pouco do absolutismo, de forma mais detida, dos teóricos do absolutismo, né? Para a gente sistematizar de uma forma mais complexa a Idade Moderna. Mas, para uma aula introdutória a essa questão, né, eu gostaria, né, de frisar com os senhores esses termos chaves, essas chaves de leitura, né, porque uma vez que estes conceitos bem consolidados, bem aprendidos, bem pensados, eles tornam bem mais fácil, né, a gente entender os demais processos aí que ocorrem durante a Idade Moderna. Bom, pessoal, eu finalizo então aqui essa aula, né? Espero ter conseguido me fazer entender e continuamos depois, né? Dando seguimento aí a outros temas da Idade Moderna.